Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Deise, eu estou aqui com o irmão Daniel. Obrigada, irmão, pela presença. Olá, querida irmã, obrigado a você. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acredito que muitos de vocês podem pesquisar, podem ler livros, podem estudar. E é um tema que ainda aflige muito as pessoas que se preocupam com o lado espiritual, que é o umbral e as cidades trevosas. Então, a gente vê que até quem já está estudando sobre espiritualidade, espíritas, espiritualistas, eles têm esse medo do umbral como um outro religioso da religião católica, evangélica, enfim, tem medo do inferno, do dito inferno. Então, para a gente começar esse vídeo aqui, a gente pode desmistificar um pouquinho do que é esse umbral, que não é esse inferno que as pessoas, tanto amedrontam enquanto a gente está aqui encarnado. O espaço mental no planeta, ele é dividido em anéis vibracionais. E cada um desses tem uma densidade e uma intensidade vibracional diferente. Não é? E para acessar isso, que chamamos de umbral, que são os portais. O umbral quer dizer portal. Portal que você atravessa de uma linha vibracional para outra nesses espaços que tido como espaço espiritual. Mas você é um espírito assim como eu, que não tem o corpo, mas você é um espírito. Você está vivendo no umbral. Você teve que atravessar um portal, fazer um caminho para vir encarnar. Só que a visão, não é, espiritual de colocações separa esses níveis de energias, não é, como umbrais e leva a um pensamento, a um sentimento de medo de ir para o umbral. Todos nós passamos por esses locais de acordo com as nossas necessidades e nossas condições vibracionais. Existe até na própria algumas literaturas, alguns livros, fazendo essa visão meio que um pouquinho distorcida do que realmente é o umbral. Eu não tenho medo de desencarnar, meu medo é de ir para o umbral. Claro que quando a gente desencarna, já tem até outros vídeos nossos aqui no canal falando sobre isso, a gente continua naquele campo mental, naquela energia, e aí se eu realmente estiver aqui encarnada, vivendo o inferno, eu vou continuar também quando eu estiver desencarnada, mas não com essa visão, que está aí popularmente conhecida, do É umbral. porque nós somos atraídos, né? Por aquilo que se assimila a nós. Sim. É difícil você pegar uma pessoa que está em uma vibração mais conforto espiritual e colocar em um lugar, por exemplo, em um carnaval. Ela não vai conseguir, ela não vai se adaptar ali, não é? É isso que precisamos entender. Queremos um lugar melhor? Construímos um lugar melhor dentro de nós. Irmão, assim como existem as cidades onde os espíritos vivem para a regeneração e aprimoramento, existem também as cidades que ficam nas regiões mais densas, daqui do planeta, Então, essa cidade, segundo os estudos que a gente fez aqui na casa sobre várias coisas, várias oportunidades, possui tanto a tecnologia e desenvolvimento quanto as cidades das regiões mais sutis, certo? É que vocês olham assim a vida como se fosse essa visão concreta. Mas tudo, antes de ter uma forma concreta, ela vem do abstrato mais sutil. E as nossas mentes que são criadoras de todas as coisas, não é? Então, os umbrais, essas cidades espirituais que chama aí de colônias, não é? Que existem tantas e tantas por aí, são resultado também do campo mental, das pessoas que vão construir ali um lugar para ser um ponto de apoio para aquelas almas que se identificam com a vibração. Isso, mas acho que também o que ela quis falar é dessa questão da mesma forma que existem esses lugares, existe também, não como colônias, como você trouxe, mas também as cidades nas regiões mais densas do planeta, Que são colônias. São cidades. colônias, mas com outro objetivo, não com objetivo de reparação. Claro que existe treinamentos para os espíritos que estão numa vibração, que não tem nenhum preparo nenhum, e eles precisam ali, como no mundo de vocês encarnados, que os chamados bandidos, delinquentes se juntam para passar um conhecimento para o outro, para fazer um assalto a um banco. Então vão criar estratégia, tanto que suposto para o bem e para o mal, acontece a mesma coisa. E tem também centros de tratamento.
Por exemplo, o indivíduo que chega ali cheio de ódio e tudo, ele está com algum problema em seu corpo perispiritual que precisa, eles vão ajudar ele a recuperar para que eles sejam cérebros também. Ainda de acordo com esses estudos, né, que a gente já fez aqui no Amigos da Vida, os estudos também que a gente fez para estar fazendo o vídeo de hoje, os espíritos que ainda se encontram nessa energia mais densa, quando desencarnam. O que a gente está chamando aqui de colônias, outras pessoas chamam de cidades, enfim. Então a gente vai começar aqui agora, irmão, a comentar um pouquinho sobre essas regiões. E a primeira região aqui que eu trouxe é a região da Betânia. E ela é conhecida por ter um mix de tudo. Pessoas que tinham qualquer tipo de vício, que ainda se encontram com necessidade, né, desse vício, seja vício de drogas, de alimentação, de sexo, enfim. Essa região fica entre, assim, digamos que o meio do caminho. É uma região que é mais fácil da equipe espiritual adentrar, pelas pessoas estarem um pouquinho ali mais abertas para fazer esse resgate. E esses estudos aqui sobre essa região, confere o que você pode trazer para a gente, para entender melhor um pouquinho sobre isso. Na realidade, nessa zona umbralina aí, esse campo vibracional não permite que aqueles seres com ódio, que quer vingança, que quer fazer as coisas de forma mais bruta, né? Ele não permite o campo vibracional, não. Então, mas tem outros males também, que é o incentivo das drogas, porque estas zonas umbralinas é como nós falamos aqui, como mundos paralelos. Por exemplo, vocês estão aqui encarnados. Entre vocês aqui tem zonas também umbralinas no plano invisível, que estão circulando aqui entre vocês. Por exemplo, num lugar, vamos dizer, aqui no Brasil tem aquela Cracolândia, não é? Sim. Um lugar onde se concentra muitos. E ali, se tenha, por exemplo, 1000 encarnados, tem milhares de desencarnados também. Ali se alimentando, né? E jogado no vício. Esse lugar é uma parte dessa região, porque eles se comprazem e dependem daquilo. Então, eles não querem ser maus, não é? Sim. Mas eles precisam roubar para manter o vício, eles precisam, às vezes, brigar, não com o instinto de selvageria, mas se precisar, eles brigam, né? Mas é uma zona mais tranquila. Em relação às outras regiões, é uma que é um pouquinho mais tranquila, né? Por essa questão. A outra região, irmão, é a região do Bezalel, onde possui construções que demonstram hierarquia e que vão de encontro ao céu. A arquitetura demonstra que existe uma manipulação das mentes. Então ela possui uma energia mais densa, acontecem muitos conflitos, brigas, guerras. E dizem que o local era onde os rivais das guerras de outras vidas se encontram e continuam fazendo guerras, né? Lá a luz quase não existe. Muitos extremistas religiosos também vão para essa região. Isso confere? Sim, como nós falamos de mundos paralelos, né? Não é bem assim nessa identificação. Lá não tem luz, porque tudo é manipulado pelas mentes. Aquilo que conforta, por exemplo, pessoas que não gostam de luz, prefere ficar em casa com pouca luz ou sem luz. Então, é a preferência ali que vai fazer atrair aquele tipo de situação. Mas maquiavélicos, porque se esconde da luz para não deixar que a suposta vítima sejam, não é, alertada. Como nós falamos, maquiavélicos, seres estrategistas, que estão influenciando aqui no plano encarnado. Assim como nós falamos das drogas, das dependências, influencia nos encarnados, eles também influenciam, querem domínio. Só sai de um mundo paralelo para outro, mas que está tudo junto. A próxima região, irmão, é a região da Évora. Pode ser conhecida também como uma escola para, entre aspas, eu vou colocar aqui, obsessores mais densos. É uma cidade que está bastante ligada, né, uma região bastante ligada aos magos, bruxos, pessoas que utilizavam muito da magia negra aqui, né, enquanto encarnado. E nessa região já não existe tanto conflito como na região que Tati falou antes agora, porque a ordem já rege mais ali e os espíritos possuem um nível intelectual muito grande. Um conhecimento muito grande, mas uma especialidade em domínio, mais do que os outros, chamados senhores das trevas, né? Que eles têm um poder muito grande. É muito disciplinado, né? Não tem como você manter um grupo de espírito, não é? Que
são centenas de milhares. Então, sobre esse regime e que não tem uma liderança. A próxima, irmão, região do Rochedo. É a muralha, como alguns chamam, e é uma região extremamente densa e repleta de espíritos de forma pensamento demoníacas. Então é onde toda a maldade mais bruta, mais agressiva, muito mais violenta. E ali é que os feiticeiros vão buscar os escravos. Essa zona, quando fala assim, porque perdeu a forma perispiritual, né, sofreu mutação. Aí os espíritos que habitam aí, normalmente eles fazem isso. São também espíritos, só que não têm a inteligência do outro, não é? Isso que Tati falou também, irmão, da questão dessa região do Rochedo. Outras regiões, como a gente falou anterior mesmo, que são mais, né, com nível intelectual maior, eles podem ir até essa região dos rochedos e utilizar desses seres para poder praticar o mal, sei lá, qualquer outra coisa, ou não? Pode sim. Por quê? Eles têm a inteligência, têm esse poder, não é, através dessa inteligência, manipular. E os outros têm a força demoníaca que faz com que tudo seja possível aí, para a destruição, para a manipulação. Então, vamos aqui para a próxima região, que é a região das Florestas Negras. Ela é uma região que não tem uma localização específica, mas existe aos montes, pelos umbrais, e que é o ponto de partida de muita gente, né, que acabou de desencarnar. Essa região, normalmente, o espírito acorda, né, conforme o tempo vai passando, ali a questão da vibração, vai se adequando até que ele vá para outros locais. Essas florestas negras, segundo os nossos estudos, são essas localidades. Confere, irmão? Mas são regiões, né, que o espírito é submetido àquela situação pelo campo seu também vibracional. Né? Ele é atraído para ali por, vamos dizer, um sentimento de dor, algo que não queira, e vamos dizer assim, que perdeu a vida carnal, dos lamentos, sabe? Uhum. Praticou o mal aqui na Terra, leva um peso muito grande e ele não se perdoa, sabe? Ele ali ainda continua um pouco revoltado, ou então lamentando, se fazendo de vítima. É uma série de situações mentais que vai condicionar. Mas esse lugar, ele está aqui no meio de vocês. Era isso que eu ia te perguntar, porque a gente vive isso enquanto encarnado, Está né? aqui. Por exemplo, você está aqui agora. É um lugar que oferece um pouco de segurança. E aí você anda um pouco ali, algumas vielas, onde tem pessoas mal intencionadas, que querem assaltar, querem praticar o mal. Então, isso tudo está dentro de vocês. Está aí no mundo de vocês. Sim. Em qualquer lugar, nos umbrais mais profundos, nos mais diversos. A próxima região, mais comentada, eu acredito, né? É o Vale dos Suicidas. Também não tem uma localização específica, né? Porque o suicida também tem a variação vibratória, que ele pode ir em diversas regiões, dependendo da sua situação do momento, né? E também existe a aglomeração também desses seres pela sintonia, né? Então não tem um lugar específico, também pode estar aqui perto da gente. Mas normalmente, por exemplo, sabe, lá em Israel tem o Muro da Lamentação. Então os espíritos também têm isto. Quando suicida, vem aquele sentimento, né, sabe, de não vida, e aí eles são atraídos para isto. Então esses vales existem sim, como, vamos dizer, com esse nome de vale. Por que colocaram o nome de vale? Mas locais específicos, sombrios, que ali eles se reúnem porque faliram na encarnação. E o espírito ele não consegue aceitar o que chamamos de desertor da vida, porque é uma perda enorme no seu processo de evolução. Porque ali, até então, a gente vê o sofrimento sendo arma de manipulação e de provocação, até aniquilação de povos e tudo isso, né, com guerras e tudo. Mas aqui não, é você mesmo consigo. Então, os espíritos, normalmente, eles são o sofrimento, o arrependimento, tudo isso, a revolta, e não conseguem enxergar nem quem está ali do lado. A próxima região se chama a região dos rios de sangue ou calabouços do umbral. Então, vibracionalmente falando, né, é o lugar onde os espíritos vão encontrar um socorro espiritual com mais facilidade. Seria um local basicamente de expurgo energético.
É um local tão denso que até mesmo os espíritos, né, que estão já carregando algum tipo de vibração mesmo mais densa, chegam a ficar loucos com essa vibração que existe nessas regiões. E a questão dos calabouços também, que acontece, né, nessas regiões, muitos casos de desdobramento para resgate, né, de espíritos ou com trabalhos mesmo em centros espíritas, em casas espiritualistas, onde os médios vão com missão de resgatar seres, né, que obviamente queiram sair dessa situação. Isso é muito parecido também com o mundo carnal, não é? Esse calabouço, esse rio de sangue, é o que vocês vivem aí tentando se recuperar. E muitas vezes as religiões aproveitam disto, né? Também. Dizendo que vai recuperar, mas não recupera. Então, é um lugar muito difícil. Existe esse nível vibracional que leva o ser a essa situação. Mas, como os outros, também são locais que se aglomeram o espírito pela afinidade vibracional. Para se recuperar é muito difícil, né? Porque até ele aceitar ajuda, se submeter a um tratamento de recuperação para que ele tenha nova oportunidade, pode ser difícil. É porque esses resgates que a gente fala, né, e muitos também falam, não é que o ser vai, né, se desdobrar e vai obrigar a pessoa a ser resgatada, não. Se houve aquela conexão, é porque o próprio espírito já estava ali com uma predisposição para que o resgate acontecesse, né, independente das zonas aqui que ele esteja. E quando as equipes espirituais vão, eles vão na intenção de resgatar, mas o resgate não é forçado. As mãos são estendidas de forma socorrista e não com forma de repreender e de trazer o indivíduo para a luz. Então, é isso que precisamos entender. A próxima região, irmão, é a região do fosso. É muito parecido com o que falam que é o inferno. E geralmente, para entrar nesses locais, o médium precisa de um guia espiritual, porque senão não consegue de tão denso que é também. São de entidades muito antigas que não querem evoluir, né, nem se ascender espiritualmente. Em todos esses lugares aí, tem o que ter o guia. Não é o guia do próprio indivíduo, mas tem que ter espíritos que acompanham. Porque senão, imagina, você vai entrar numa região que tem o tráfico de droga. Você entra ali, mas com consentimento, não é? Então alguém tem que acompanhar, tem que, não é? E nesses lugares também, assim, mais denso, e são desse jeito. E esse fosso também está na vida de vocês aí, né? No dia a dia. Esses indivíduos que habitam essas regiões, que está aqui entre vocês também incentiva muito a vocês, porque estão muito próximo. Entender isso, aceitar isso e aprender a ter o equilíbrio. Então é isso, gente. Eu acho que assim, o que a gente pode tirar, né, de aprendizado é que essas regiões não existem só no plano espiritual. Existe aqui também no plano físico, e aí que vem a nossa responsabilidade. O que eu estou fazendo? Que energia eu estou manipulando? O que eu estou pensando? Como eu estou tratando o próximo? Para que a gente também contribua, porque se a gente estiver aqui numa boa energia, numa boa vibração, com certeza isso também vai estar sendo plasmado no plano espiritual para poder ajudar essas regiões e ajudar aqui também no plano físico, né? Então, irmão, se você puder fazer suas considerações finais sobre o tema. E a mensagem que eu deixo a vocês, que o momento mais importante de sua vida é agora. Então, se você quer uma vida melhor para o amanhã, viva bem hoje, viva melhor hoje. E você estará construindo um caminho que vai levar você às esferas espirituais, em dimensões, né, que você possa continuar crescendo e não ficar parado pelo ódio, pela ambição, pelos apegos que condiciona nesses lugares tão sombrios. Tá certo? Paz.